Fala galera, beleza? Meu nome é Anderson Macedo e essa aqui é a nossa primeira aula de desenho básico, tá? Primeiramente, né, estou agradecendo as pessoas que estão apoiando esse projeto aqui. Espero que vocês também compartilhem com as pessoas que estão precisando algo que você saiba fazer, né? Então vamos lá, eu vou ser breve nessa aulinha aqui. São aulas de materiais básicos, né? Quais materiais você deve ter para estar iniciando no universo do desenho aí. Para você que quer desenhar, fala, pô, mas o que eu preciso ter e tal, né? Vamos começar. Isso aqui é uma folha, né? Isso aqui é uma folha layout 90, né? Gramatura 90 da marca Canson. Anderson, precisa ser dessa marca? Não, não precisa. Apesar desse bloquinho ser bem barato, né? Ele contém 50 folhas, ele é cerca de R$ 10. Você encontra até mais barato assim na internet. Isso aqui é em loja física, então deve ter ganho de revenda, né? Você comprar direto na internet, você paga mais barato. Eu gosto muito desse tipo de folha aqui, né? Dessa gramatura. Essa gramatura, ela é uma gramatura fina, né? Ela é uma gramatura baixa. E o papel, ele machuca bastante, mas ele não suja tanto, né? Como as gramaturas altas, né? Porque gramatura alta, qualquer coisa que você faz, suja, né? A profundidade da fibra do papel. Então, cara, você não quer gastar, o papel é muito ruim para estar comprando agora, usa o que você tem em casa. Todo mundo tem sulfite em casa, né? Você pode estar destacando folha também de um caderno, aqueles cadernos de desenho liso. É praticamente a mesma coisa. Você vai sentir diferença quando você começar a entender um pouquinho mais de material, beleza? Então vamos começar pelos lápis. Ó, lápis simples para estar iniciando. Todo mundo tem um lápis desse aqui em casa, né? Não exatamente dessa marca, né? Que é a Faber-Castell, não precisa ser. Mas eu aconselho que seja no mínimo Faber-Castell. Porque, mas material não muda a qualidade. Gente, muda sim, né? Se você quer, quando alguém vai cozinhar alguma coisa, você opta por ingredientes de marca, você vai ter um resultado melhor sim. Né? Tudo bem que o que importa é a pessoa que está por trás desse lápis aqui, nesse caso nosso, né? Mas olha que interessante, esse lápis é bom e é barato, né? E todo mundo tem um pouquinho, assim, deve ter em casa, né? Material escolar. Isso aqui é uma linha escolar, não é nem linha para desenho, tá? Ela é uma linha mais barata porque ela é de madeira reflorestada. Então, você encontra muito barato. Isso se você já não tiver por aí, beleza? Para quem se interessa por lápis, né? Gosta dessa ideia de usar lápis, a gente também tem uma linha mais um pouquinho avançada, né? É uma linha da Staedtler essa aqui, tá? O 2B e o 6B, né? O grafite 2B e 6B, o grafite 2B ele é mais resistente, né? Quanto maior o número, mais, como é que eu posso dizer, mais fraco ele é. A cor dele fica mais forte, porém o grafite ele é mais fraco, ele dissolve mais fácil. Ou seja, para gramaturas mais altas de papel, esse lápis 6B ele desgasta muito mais rápido, né? E o 2B também. Eles são. É como se a gramatura do papel fosse uma lixa, né? A gramatura de lixa. É bem você pensar isso. Quanto mais você passa o lápis, né? Mais ele é corroído pelo papel e ficam lá. Aí por isso que marca o papel. O 6B, por ele ser mais macio, ele dissolve mais fácil, ele suja mais. Então, para você que está iniciando esse kitzinho básico aqui, um 2B e um 6B é o que você precisa. O 2B para linhas, para marcação, e o 6B para preenchimento, tá? Isso independente do papel que você use. Mas depois quando você começar a entender o papel e o lápis, você começa a fazer esse conjunto, né? Para quem quer iniciar também pode ser esse lápis da fábrica, sem problema nenhum. Então aqui, 3 materiais simples. Você encontra em papelarias, você encontra em lojas de material escolar, encontra na internet também. Aproveitar esse tempo, né, que a gente não pode estar saindo, você pode estar pedindo pela internet para comprar. Então essa linha de lápis aqui já é uma linha mais voltada para quem já desenha mais tempo, né? É uma linha que ela é mais resistente, o tipo de madeira é outro, a ponta não quebra tão fácil, aguenta um pouco mais de pressão, depende da combinação que você faz. Você tem um resultado melhor, porém para quem está aprendendo, esse daqui também funciona, beleza? Agora,
Vamos mostrar aqui algumas lapiseiras, né? Para quem gosta de não ter sujeira e tal, você prefere estar comprando grafite, né? Tem algumas lapiseiras aqui. Eu gosto muito dessa marca Pentel, né? É uma marca que entrega o prometido, né? Essa linha, ela é uma linha um pouco mais anatômica, né? Ela encaixa melhor nos dedos, ela não cansa tanto o traço, né? E é uma linha que está, em questão de valor, ela é acessível ao bolso, né? Se você está pensando em falar, pô, vou fazer um investimentozinho, vou começar, vou pegar aqui um trocadinho e vou gastar, né? Aqui eu tenho uma 0,5 e uma 0,9. Depois eu explico um pouquinho, né, na aula específica, eu explico o porquê da diferença do grafite, né, da espessura e o tipo de grafite também. A gente tem alguns tipos de grafite diferentes, né? Então, é isso, ela não tem muito segredo, é uma lapiseira comum, né? Você coloca o grafite dentro do compartimento dela, ela vem com uma borrachinha. Geralmente a gente tem muito carinho por essas borrachas, você não usa essa borracha, né? Só em caso de emergência, quem tem lapiseira gosta de prezar por isso, porque essa borrachinha é muito ruim de achar para comprar. Difícil a papelaria ter para vender assim, né? Então eu gosto da 05, que é uma ponta fina, porém não tão fina, né? Eu tenho uma 03, mas está emprestada, não está aqui. A 03 já é de outra linha, né? É uma linha mais profissional. Só que eu emprestei, eu não peguei aqui, mas depois eu entro e mostro elas para vocês, depois quando eu pegar de volta. A 09 já é para um preenchimento maior e depende do que você faz, né? Depende do seu tipo de traçado, futuro. Ela tem um desgaste menor de grafite, então ela é uma coisa econômica, né? Uma lapiseira econômica. Beleza? Então essa é uma das linhas da Pentel. Espero que você esteja entendendo, né, o porquê da marca. Ela é uma marca resistente. Essa aqui eu tenho desde a época do colegial. Eu me formei já faz mais de 10 anos praticamente. Então você imagina que, olha o estado, né? Eu uso direto e quase não tem nenhum arranhão. Então ela é feita para durar, ela entrega o prometido também. Tá? Além de ser anatômica, ela não cansa na hora de trabalhar. Beleza? Essa aqui já é uma linha profissional da Pentel, né? Ela é um pouquinho mais cara. Ela, apesar de não ser tão anatômica, né? A pegada dela que depois de um tempinho ela cansa, mas ela é muito precisa, porque ela não tem deslize, ela tem partes antideslizantes aqui, né? Ela já é mais velhinha, né? É da época também do colegial, mas do início do colegial. E ela segura muito bem, ela entrega o prometido. Essa aqui é 05, é dessa linha que eu tenho a 03, né? E ela se diferencia pela cor do corpo. A 03 ela é marrom, essa aqui é preta, a gente tem amarela e tal, mas essa linha profissional, a cor difere na grossura da ponta do grafite, né? Na espessura do grafite. Também tem compartimento de borracha, pode ver que a borracha é praticamente inteira. Compartimento onde você põe o grafite. Muito funcional, tá? É necessário ter uma dessa para iniciar? Não, você pode comprar outra e ir conhecendo os grafites. É muito teste, tá? Eu falo o que eu uso, o que eu gosto, beleza? Então, de material para escrita, para riscar, inicialmente é isso, beleza? Temos aqui também duas canetas de pigmento, né? Canetas nanquim que a gente chama, que ela é própria para finalização, né? Então você fez o desenho, trabalhou ele todo, você quer fazer um scanner dele ou uma fotografia para estar passando para o computador, você pode estar utilizando essas canetas, né? Eu gosto muito dessas, né? Como eu falei, a marca Staedtler é muito boa, mas essa marca aqui, Unipen também, tá? As duas entregam um nanquim muito bom, apesar dessa aqui ela ser puxada mais para o marrom, tá? Essa aqui ela tem um preto mais absoluto ali, então em questões finais, tá? Em questões finais o acabamento dessa é melhor do que dessa. Essa aqui é 0.1, essa aqui é 0.05, então a finura é muito diferente, tá? Depois eu vou estar testando os equipamentos nas aulas específicas, que só vou falar um pouquinho. Então essa caneta, ela custa na faixa de 20 e poucos reais, né? Essa aqui já custa na faixa de uns 10 para 15 reais, né? Elas são canetas para finalização, então você contorna o desenho, deixa linhas
sólidas e tal, para você poder estar escaneando e finalizando ali no computador. Ou depois que você riscou ela, né, depois que você contornou ela, você pode começar a aplicar o preenchimento de canetinha, de lápis, de giz, né? Aí vai muito do tipo de material que você gosta de trabalhar, tá? Eu gosto de fazer o desenho, escanear e jogar no computador. E aí eu finalizo e lá não vai ter mais rasura, né? Porque se você errar com essa caneta, o erro vai ficar, você não consegue retirar do papel, tá? Então essas duas canetas são ótimas e um preço assim que eu acho que é acessível, tá? Para quem está iniciando. É aquela, você não precisa. Você pode estar usando uma rollerball, né? Aquelas da Bic. Você pode estar usando uma Bic normalmente, que o resultado não vai ser igual, mas você vai conseguir conhecer o material também, vai conseguir trabalhar, beleza? Então aqui a gente tem agora as borrachas, né? Tem dois tipos de borracha que eu gosto de trabalhar aqui, né? Tem três tipos, desculpa. Esses dois tipos de borracha, esses tipos de borracha aqui, borracha comum, tá? Essa borracha da Pentel High Polymer, ela é um pouquinho mais cara, você vai encontrar ela pela faixa de uns R$ 12, pelo menos na época que eu comprei, eu não sei agora, tá? Eu tenho ela já há bastante tempo. Essa borracha ela é muito boa, que ela apaga muito bem, ela não machuca a fibra do papel e ela alcança uma profundidade legal sem fazer muita sujeira. Então você pode, né, apagar, que ela vai criar pouca sujeira e vai realmente limpar a área todinha do papel sem machucar. Então, para você que está trabalhando ali, está começando um desenho que ele precisa de um acabamento muito bom, você não quer causar manchas, essa borracha é ideal, tá? Essa borracha aqui, conhecida como limpa-tipo, é uma borracha para prevenir, né? Para você corrigir, quer dizer, desculpa, você corrigir as manchas que você pode causar com a mão quando você limpou tudo, o contato da sua mão com o papel, ele causa manchas, né, que podem estragar o desenho. Essa borracha aqui, o limpa-tipo, ela é conhecida como limpa-tipo, é uma borracha em formato de massinha, né? Borracha em formato de massinha que ela permite que você molde ela do formato que você quer para eliminar a mancha sem estar tocando na folha. Isso aqui é uma borracha mais para finalização. Isso para quem trabalha com grafite, né? Você não consegue trabalhar essa borracha aqui com lápis de cor. Até consegue, mas você vai prejudicar a estrutura da borracha, né? Ela é feita para grafite, tá bom? Esse outro modelinho de borracha, uma borracha em formato de lapiseira. Essa marca aqui é da Mono Zero, né? Uma marca muito boa. Ela é uma borracha para você fazer detalhes, pingos de luz, né? Por ela ter uma ponta fina e o tipo do material da borracha, você consegue eliminar sem ter que esfregar. Você consegue, tipo, ir tocando na ponta da onde você quer dar o brilho e eliminar o grafite dali para fazer aparecer o papel de novo. Essa borracha é igual essa, porém, que essa aqui é em formato de lápis, né? Porém, a estrutura interna dela, essa aqui é uma estrutura mais sólida, ela é mais dura do que essa. Porque essa aqui, ela arranca até lápis de cor, né? Caneta. É lógico que ela promete muita coisa, né? Você tem que conhecer o papel. Como eu falo, tem papel mais resistente que aguenta, tem papel que não aguenta. Você vai usar essa borracha, você rasga o papel. Então façam testes, né? Eu vou fazer testes com vocês no decorrer dessas aulas, beleza? Essa borrachinha é um pouquinho mais cara, você vai encontrar ela na faixa de R$ 45, né? Isso em loja física, na internet você pode encontrar mais barato. Isso aqui você encontra barato. Isso aqui muita gente trabalha com isso, até às vezes vem no kit de lápis de cor, vem junto, tá bom? Então de borracha é isso. Materiais, utensílios necessários, né, para você que está formando esse kitzinho, você pode estar utilizando um esfuminho, né? O que é um esfuminho? É um rolinho de papel. Você compra isso ou você faz, né? Para fazer é um pouquinho complicado, porque você não pode usar cola, que a cola estraga a estrutura da ponta do papel. Cara, isso aqui é muito barato, né? Apesar de dar para fazer, compensa comprar, por causa do tipo de material. Ele é um papel enrolado, que aí você pega com uma lixa, com algum tipo de material, desgasta a ponta, né, para limpar, para ver que ele está sujo que eu estava usando. Você desgasta a ponta. E ele faz o quê? Ele faz a união, né, a transição desses lápis.
Você pode colocar os tipos de lápis lá, você risca, os dois lápis, ó. Preenchimento mais macio e um preenchimento mais sólido. E até pelo barulho, ó, você percebe, ó, o tipo. E com o esfuminho você consegue estar unificando, fazendo a transição suave de um para o outro, né? Logicamente que você tem que trabalhar com cuidado e depois fazer o acabamento com os outros materiais, né? Depende muito do que você vai usar. Posso ir lá, ó, fazer o acabamento perfeitinho com a borracha, tá? E se eu borrei com o dedo, eu vou borrar aqui para mostrar para vocês, né? Se eu borrei com o dedo, aí você pode utilizar a borracha para fazer, né? Que você passa por cima sem danificar a estrutura do desenho. Você tira os excessos, né? Beleza? Temos também um apontador de lápis. Esse aqui é um apontador comum da fabricação, que se encontra muito barato. Tem apontadores mais precisos, tem apontadores automáticos, coisas que eu acho besteira, né? O que é legal você estar utilizando, deixa eu achar aqui. Você pode estar utilizando um estilete também, né? Você pega o lápis, né, e trabalha a ponta do lápis com estilete. Tem gente que acha que o apontador desgasta o grafite, perde muito grafite só para deixar a ponta fina. De certa maneira acontece isso mesmo. O apontador ele acaba comendo a ponta quando você aponta, né? Mas isso não importa muito. Pô, você vai usar um lápis por meses e meses e eu não sinto tanta diferença nisso, tá? Outro material bem legal, tá? São esses utensílios aqui, ó. Durex e compasso. O compasso, esse é o compasso escolar comum. Você vai fazer círculos e várias coisas com ele, né? Para fazer medidas e tal. Tirar medidas. Mas existem técnicas, eu vou estar ensinando para vocês, como substituir o compasso. Porque o compasso você usa pouco, né? É melhor você usar a mão para fazer círculos e tal de uma maneira muito mais fácil. É praticamente um compasso que você tem na sua mão e algumas pessoas não sabem utilizar. Então é besteira, assim, eu tenho, porque foi da época que eu estudava matemática, né? Na época do colegial também, guardo comigo, tá inteirinho, funciona muito bem, é muito útil, mas você consegue substituí-lo, né? Com um pouquinho de técnica você substitui. O Durex, tá? O Durex eu vou usar em algumas aulas para mostrar para vocês. O Durex ele nada mais é que uma base para não manchar o papel. Você pode estar aplicando o Durex e a partir do Durex você fazer um sombreamento, tá? Bem demarcado, reto. Você usa o Durex mais o estilete, tá? Durex mais o estilete. Você faz o contorno todo do seu desenho antes de fazer o sombreamento. E a partir do Durex você aplica sombra, né? Sombra com manchas, com tudo, sem danificar o desenho. Então isso aqui é muito interessante, tá? Você tenta. Beleza? Outra coisinha que você pode ter que ajuda muito, tá? Ajuda para cortar durex, para cortar outras coisas também. Uma tesourinha de ponta pequena e uma régua de polegada, centímetro e milímetro, tá? É importante que tenha a milimetragem bem marcada, pelo menos em um lado da régua, tá? Porque você vai precisar. Ah, mas quem desenha, né? Tem gente que fala, quem desenha não usa ferramentas para apoio. Não usa porque o cara desenha há muito tempo, né? E a precisão de uma régua, por mais que o cara seja bom na mão, não é a mesma coisa, né? A régua é um instrumento para você fazer desenho técnico, não tem como. Uma coisa muito funcional. Então aprenda a utilizar a ferramenta, né? Primeiro você aprende, primeiro você aprende a regra, para depois você quebrar a regra. Beleza? Outros materiais muito interessantes, tá? Que a gente tem aqui. Canetas marcadores. Eita. Deixa eu marcar aqui, que eu quase derrubei as coisas aqui. Bati aqui no tripé, desculpa. Então, ó. Canetas marcadores. Aqui é um kitzinho que a gente compra que vem 6 cores, né? Elas são, tipo, as cores delas são absolutas, né? Então, se você precisa de mais cores, elas são um pouquinho mais caras, né?
mas para o preenchimento sólido, elas funcionam muito bem, porque as outras canetinhas aquareláveis, né, aquelas canetinhas mais aguadas, você tem que passar várias vezes, você marca o papel, marca tom sobre tom, né? Você passa um azul, depois você vai passar o azul de novo, você vai ver a marca das duas linhas, né? Então essas cores aqui, elas são muito úteis, né? Bem por elas serem sólidas, né? Para elas serem candidatas pilotos, elas são marcador para retroprojetor. Então na folha ela preenche tudo, quase vaza do outro lado, né? Tem que tomar cuidado para não vazar do outro lado do papel, né? Beleza? Então, canetinhas. Agora vamos para as cores. Vamos para as cores. Coisas interessantes para a gente ter aqui. Material colorido. Parece besteira, mas giz de cera é muito bom para você que está experimentando cores, tá? O que a gente tem que prestar atenção é o quê? Materiais à base de cera, tá? Materiais à base de cera têm dificuldade para fazer misturas, né? Tem que ser à base de giz. Porque esse aqui é um giz por causa do formato, né? Mas coisas puxadas tipo esse aqui, ó. Vou falar um pouquinho dele também. Os pastéis, né? O giz pastel e o giz de cera, ele tem muita diferença. Esse aqui você não consegue misturar. Tá? Meus sobrinhos até perderam algumas cores aqui, mas essas caixinhas aqui você encontra baratinho, né? 12 cores. Dá para experimentar muito. Para cores sólidas, para acabamento onde não tem cor sobre cor, não tem mistura, não tem transição, essas aqui são perfeitas, tá? Agora, se tiver transição, tá? Vou estar falando para vocês esse aqui. Essa caixinha da Pentel eu ganhei de presente, já faz um tempinho. Ela é uma caixinha muito boa, tá? Ela é bem completinha. Eu não uso muito, porque chega a dar dó de usar assim, né? Tem que voltar a usar. Mas ela entrega muito bem o prometido, tá? Não tem problema nenhum para estar mexendo com ela. Esse formato, né, que é o formato de giz pastel, você consegue misturar as cores e criar transições perfeitas, né? Você pode estar usando o esfuminho para tá, ou até o dedo, a ponta do dedo. As pessoas que trabalham com cor, né, já começam a trabalhar mais com a mão, ter mais esse contato direto. Mas essa daqui da Pentel, ela entrega muito bem prometido e não é cara, tá? Ela tá acessível, muito bem acessível. Esse aqui é um material muito legal, a gente vai trabalhar com ele em alguma aula, tá? Outro material também da Pentel, também foi presente da mesma pessoa, né? Isso aqui já são tintas aquareláveis, tá? Lindinhas, muito bonitinha a embalagem, tudo. Tem essa quantidade de cores incríveis que você consegue misturar. E a quantidade de água que você coloca cria a transparência, né, da camada que você quer e a intensidade da cor. Então isso aqui já é para trabalhar com pincel, isso aqui já é para finalização. Ou se você não estiver trabalhando com risco, com grafite, você pode estar trabalhando com esse material aqui. Tá? Direto nele. Não vou falar muito agora, porque a gente vai ter aulas específicas só para isso, tá bom? Vão ser aulas bem longas, né? Vamos lá, agora eu tenho esse meu xodózinho aqui, Faber-Castell. Essa caixinha aqui de madeira, ela foi de um fascículo que a Faber-Castell vendia, né? Faz um tempinho já, eu não lembro quanto tempo eu tenho essa caixinha, tenho até que ver, tá? Mas essa caixinha toda feita em madeira. Ela não é própria para esses lápis, tá? Isso aqui foi uma caixinha de 48 cores que eu distribuí aqui dentro. Essa caixinha, a ideia dela no fascículo, ela vinha com uma base, com os encaixes, né? Como eu não consegui comprar todo o fascículo, então eu descartei esses encaixes e coloquei meu lápis de cor. Os encaixes vinham encaixe para tipos de apontador, lápis específico, vinha para tipos de caneta, né? Carvão, giz, tinta aquarela, tinta guache, vinha várias coisas nesse fascículo. E como eu não comprei ele inteiro, eu quis aproveitar a caixinha, né? Porque esse fascículo ficou muito caro depois de um tempo, tá? Depois de um tempo ele ficou muito caro. Aí não dava para comprar. Mas é isso. Então, essas 48 cores, tá? Elas são uma linha comum da Faber-Castell,
não tem nada de especial, ela é uma linha hexagonal, né? O outro que eu tenho também é redondo, mas não diferencia nada. Eu acho legal a anatomia aqui para você estar pegando ela e dar muita firmeza. Além da quantidade de cores, né? É bom você sempre estar comprando caixinha de lápis de cor da Faber, ela é muito boa. Entrega o prometido, não é uma linha profissional, né? Para quem conhece, as linhas profissionais são muito caras, mas isso aqui para iniciar, muito bom. Coisas que é uma curiosidade legal aqui para você saber. Coisas à base de cera é ruim para misturar, tá? Então, lápis de cor à base de cera é muito diferente do lápis de cor de pastel, tá? Eu vou mostrar que eu tenho duas unidades aqui, a diferença, tá? Vou pegar aqui só um exemplo para vocês verem. Vou pegar aqui esse azul, tá? O tipo de preenchimento desse azul aqui. Então, depois eu vou pegar o outro azul, que já é uma linha importada, né? Essa linha aqui é importada da Alemanha. A diferença, tudo bem, não contem pela cor, mas conta pelo preenchimento do lápis, tá? Praticamente uma demão, né? Uma demão já funcionou muito bem. Depois existem os tipos de preenchimento, essas coisas tudo que eu vou estar entrando eu vou estar entrando em detalhe na aula de cores, né? Na aula de lápis de cor e tal. O pastel, o outro lápis pastel que eu tenho é uma outra linha também um pouquinho mais cara, né? Não é necessário, essa aqui é Peach Pastel, tá vendo? Ela é uma linha que ela dissolve na mão, então você tem que tomar cuidado para trabalhar, que ela dissolve muito fácil, ela gasta. Ó. Olha o barulho disso, pelo amor de Deus. Que lindo isso. Linda essa cor, é muito bonita, né? Ó, fiz apenas isso, a ponta já comeu todinha do lápis. Isso serviria com espuminha depois. E dá o acabamento, tá? Preenchimento fica ótimo. Olha as manchas. Ele mancha muito fácil. Esse é o único ponto negativo do lápis. É uma linha também Peach Pastel, né? Uma linha mais carinha, tá? De cor é isso. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre outro tipo de material. E hoje nessa aula vai ser o último que eu vou estar falando, tá? Você que quer estudar anatomia, desenho voltado para anatomia, é legal você investir em algum tipo de manequim, né? Porque você tem que ter referência. E você ficar buscando fotos, né? Ficar buscando... É muito trabalhoso. Você pode estar... Esses bonequinhos aqui da Bandai, eles permitem que você movimente ele totalmente, né? E sem contar que ele tem vários apetrechos, né? Ele tem vários tipos de mão apontando, tem revólver, tem celular, tem notebook. Ele só não vem com roupa, né? Aí a roupa você vai ter que criar. Mas essas figuras de animação para desenho é perfeita. Eu tenho o masculino, né? E o feminino. Eu vou estar abrindo um aqui para vocês verem. Tá? Vou abrir esse aqui. Para vocês verem o que vem no kit. Vem um suporte, beleza? Esse suporte aqui é para você criar poses que o bonequinho não consegue se equilibrar, você equilibra ele com o suporte. Tranquilo? Então ele é bem simples de usar, bem incrível de usar para falar a verdade, né? É um bonequinho totalmente... Ele move para todos os lados, todos os jeitos. Você pode criar várias poses com ele. A ideia é que ou você usa ele, mais alguma fonte de luz, né? Eu tenho essa lanterninha aqui, muito útil, mais o suporte dele. E depois você fotografa. Vou dar um exemplo. Você cria uma pose, mais ou menos do que você quer utilizar.
aplica a luz que você quer o ângulo que você quer da luz, da onde seria o ponto de luz, né? O seu personagem, ele flutuando na sua base, né, em transparente, você trava a base aqui. E nisso que você faz isso, você fotografa. Você vai ter a percepção de luz e sombra, que é muito necessário, a gente vai ter uma aula voltada só para isso. E a gente tem os detalhes, né, as mãozinhas. Entendeu? Então é isso. De material, gente, a gente vai estar trabalhando até aí hoje, beleza? São coisas que você precisa ter, coisas que você vai precisar ter para trabalhar. Não precisa ter tudo isso. Eu acho que o inicial que você vai precisar ter é o lápis, tá? Lápis, a borracha e o apontador. E o esfuminho, é isso. Beleza? Espero que tenham gostado. A gente vai ficar por aí. Valeu, pessoal. Até mais.